pessoal, eu sou Liliane Rocha e está começando mais um Mulheres na Política, podcast voltado para explorar a história de mulheres na política. E nesta temporada iremos conhecer um pouco mais das mulheres da Câmara Municipal Félix Araújo de Campina Grande. A nossa entrevistada de hoje é Pamela Vital. Pamela, seja bem-vinda. Ô Lili, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada por me receber. Você é a primeira agora a estar aqui, nos bastidores a gente estava comentando exatamente isso. Você, Estevam, muito obrigada. E professor Raul, um abraço enorme para ele também. E Pamela, qual foi a sua motivação, de adentrar nesse mundo político? Olha, minha irmã, na realidade, aquela frase que pode parecer um clichê, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, de fato não é clichê. De fato, é a realidade. Principalmente depois que você passa com experiências que, por exemplo, eu passei na SEMAS. A época de 2016, quando eu fui candidata, meus tios são políticos, minha mãe é bastidor. Então, eu sempre fui criada nos bastidores. Veneziano sempre falava assim, Pamela, você é muito sonhadora. Porque na minha cabeça, a política não, é para ajudar as pessoas, e não tem problema, é tudo na paz, enfim. Aquele lado realmente mais sonhador. Mas a gente nota rapidamente que não é tão fácil, tão 8, não é 80 mesmo. E você tem que entrar num labirinto de escolhas que você tem na política. Não logrei êxito, como todos sabem, fiquei na suplência, porque, inclusive, numa das conversas, inclusive, da Câmara, nos últimos tempos, a gente comentando, sobrenome da vaga? Não dá. Eu sou um exemplo, eu tentei, fiquei na suplência, Ronaldo Neto hoje tentou, ficou na suplência, Lucas Ribeiro tentou, ficou na suplência. Todos, teoricamente, de famílias que são dessa época, dessa ideia de clãs políticos. Quando a gente sabe muito bem que tem exemplos de pessoas que nem são dos clãs, que estão fazendo um excelente trabalho hoje, por exemplo, na Câmara. E na época, eu fiquei na suplência, foi em 2019, por volta disso, que estivemos realmente na titularidade. E o que mais me marcou, por mais que eu possa dizer assim, que é muito bom a Câmara no sentido dos debates e tudo isso, foram exatamente os trabalhos externos. Porque lugar de vereador não é naquela casa maravilhosa de Félix Araújo, não tenho nem questionar, mas é fora, é na comunidade, é na rua, escutando o pessoal, fazendo reunião, descobrindo, fazendo fiscalização. E, por exemplo, a gente conseguiu uma parceria muito boa, à época, com a Fé Comércio, que conseguimos a disponibilização de uma carreta, que é o Sesc Saúde Mulher. A gente trouxe para cá, para Campina. Coincidiu que foi no mesmo tempo que eu estava como titular e beneficiamos cerca de 1.200 mulheres com exames gratuitos de mamografia e citologia. E isso mulheres de Campina, porque era ali no Hemocentro, ali do lado do Hemocentro, que é no CDMEX. Então, perto da rodoviária, do Hemocentro, CDMEX, toda a região roda por ali. E acaba que, de fato, a gente chegava assim, olha, Pamela, eu sei que a gente a equipe falava assim, eu sei que a gente está aqui para Campina, eu entendo. Mas tem gente de Boqueirão, tem gente de Soledade que está querendo ver a possibilidade de um exame. A gente tem como abrir, eu disse, minha irmã, fica à vontade. Ajudando as mulheres está ótimo. E a gente conseguiu ajudar essas mulheres. Para mim, o mais importante do meu mandato, por incrível que pareça, foi isso. Não são os projetos de lei, porque 4 meses passa assim, minha irmã, passa muito rápido. Então, para mim, realmente o lado externo foi muito mais significativo. Depois disso, eu disse, sabe de uma coisa? Vivenciei, tive a oportunidade, vi como é a Câmara, o por trás da Câmara, vi os nossos colegas, como agem, a forma que agem, inclusive situações me marcaram muito de colegas, e eu sempre cito que foi um dos motivos de eu não querer concorrer depois. Você sentiu algum tratamento pela família que você veio ou por ser mulher? Na época da suplência, não tanto. Era mais por ser jovem. Ela é muito jovem, tá aqui para aprender e tudo isso. A mulher a vereadora mais votada, né? Eu fui Câmara. Muito jovem para lá, então realmente muito sonhadora, muito idealista. E eu senti mais um entrave maior, vamos dizer, só na questão de que eu era oposição. Na época a gente era oposição a Romero.
E, à época, Romero tinha grande maioria na Câmara. Então, realmente, éramos só 4 de oposição e a gente ficava um pouco mais acuado. Porém, é por causa de sobrenome... Não necessariamente. Sobrenome era só para ser, ela vai ser oposição, ela vai bater. Entendeu? Mas não no sentido de ela é mulher e não merece isso. Pelo contrário, na época, minha presidente era Ivonete Ludgério. Então, ela botava os homens tudinho nos cabras. Dizia assim, olha, me respeite, que ela é uma mulher muito forte. E daí, ela sempre deixava essa abertura para que eu pudesse dialogar, falar no púlpito. Enfim, não tive problema quanto a isso. Mas, de fato, me marcou muito minha saída, porque eu sou sagitariana, mas sou extremamente sentimental. E era eu lendo meu discurso de saída e tal, e o que me marcou foi que, por exemplo, pessoas como João Dantas, à época vereador, mas que foi o líder da oposição a veneziano, João Dantas me agradecendo por estar lá, parabenizando pelo nosso trabalho, foi um Alexandre do sindicato falando, e são pessoas que eram da situação. Então, assim, houve realmente um abraço da minha pessoa lá na Câmara, à época da suplência. Agora que a gente voltou, a gente convive com algumas figuras similares, ideologias também, dizer, eu sou centro-esquerda, Alexandre é direita forte, por exemplo, mas a gente convive muito bem. Tanto que às vezes eu dou gaitadas, porque ele vai com anistia já. Aí outro colega faz, que negócio de anistia já? Não sei o que. E assim, as pessoas pensam que a gente vive brigando lá na Câmara, mas não é. A Câmara é muito unida nesse ponto. Então, de fato, assim, as mulheres agora é totalmente diferente do que tinha. Na minha época era o quê? Vereadora Fátima, que era mais ligada à Vila Cabral, Ivonete, enfim, pouquíssimas mulheres. Hoje nós somos 8. É uma bancada muito unida, no sentido de que quando é um assunto feminino, menino não tem direita, esquerda, meio, lado, outro, não. A gente defende realmente e a gente abraça. Porque é o mínimo, de novo, que a gente pode fazer, já que somos ainda minoria na Câmara, nem igualdade a gente tem lá. E como é que você lida com a expectativa de representar mulheres, jovens, porque em muitas das suas pautas na Câmara você defende muitos deles? A responsabilidade é gigantesca. De novo, sou a mais jovem da Câmara. Na legislatura passada era Renan Maracajá, o mais novo, hoje sou eu. E de novo, eu sou um tipo de pessoa que não gosta de procurar briga. Eu tento buscar harmonia. Então, como presidente, inclusive, da CCJ... já que é CCJ? A comissão, caso ninguém saiba. A comissão, exatamente, vamos dizer, de Constituição e Justiça, que, vamos dizer, todo projeto de lei que é protocolado na casa passa pela CCJ para ver se se é constitucional ou não, se tem duplicidade com alguma outra lei, algum outro projeto. Enfim, tudo isso passa por nós. Eu sou a presidente, primeiro ano já na casa, mas presidente, e eu tenho a grande responsabilidade de verificar tudo isso. A gente tem uma equipe muito boa e não vou negar, por ser jurista, né, por também ser advogada, eu digo, é um retrabalho que eu tenho, porque a equipe é boa, mas eu gosto de cada parecer, eu pegar, ler, verificar, concordo, não concordo, vamos mudar e vamos debater, porque é algo que eu gosto bastante, é algo que é mais voltado para a minha área, minha profissão de fato. Mas é algo que a gente nota muito que as mulheres, enfim, as diversas pautas femininas que tem lá, porque eu sou ligada ao social. A Jo é ligada ao social também, mas em outros nichos. A Valéria, que logo mais estará aqui, é ligada, por exemplo, à causa animal. Fabiana é ligada à educação. Carol é ligada a saúde. Cada um de nós, a Ivonete é muito ligada principalmente à agricultura, essa parte da zona rural, que ela tem esse abraço maior. Enfim, Aninha também está chegando e mostrando um excelente trabalho de fiscalização. Cada um de nós tem seu ponto, mas quando a gente tem alguma pauta relevante e a gente quer que, olha, vamos começar com a bancada feminina, a gente consegue, graças a Deus. Isso para mim é o melhor dos retornos possíveis. E como eu sou muito de harmonia social, para mim não importa muito se é direita ou esquerda, se é oposição ou situação. Eu não me importo,
Porque eu acho que a política é muito cíclica. Qual é o papel da sua família na sua carreira política? Exemplo. Eu acho que o maior papel que eles têm, para mim, é o exemplo que eles dão. E não são poucos exemplos. Você me imagine, eu tenho exemplo, tenho responsabilidade e tenho gratidão. Acho que são as 3 palavras que eu posso elencar. Exemplo, porque eles têm desde um bisavô que foi governador do estado, uma avó que foi deputada federal e senadora, um tio que foi, enfim, já passou de vereador a deputado estadual, a deputado federal, depois senador e agora ministro do TCU, e o outro tio que é ligado, por exemplo, a vereança, a deputado federal, prefeito, senador e hoje é um dos que mais traz benefícios, por exemplo, a Campina. Então, assim, é uma grande responsabilidade, já entrando na segunda palavra, porque quando eu cheguei, e na campanha era muito isso, foi onde eu senti o maior entrave, inclusive, até de mulheres. Não, é mais uma Vital do Rego. É mais uma. E eu digo, olha, antes de ser Vital do Rego, eu sou Pamela. Só isso, eu quero que você me conheça pelo Pamela, pelo nosso trabalho. A época de suplente, eu não tinha muito trabalho por Campina. Hoje eu posso dizer, fui secretária da SEMAS, a gente conseguiu reabrir o restaurante, a gente conseguiu modificar, inclusive, para uma rua aqui do lado, o cadinho único, tirando da Prata, deixando mais próximo da Caixa, na Getúlio Vargas. Então, assim, a gente conseguiu fazer realmente um trabalho significativo em 8 meses que estivemos lá na SEMAS. Então, eu posso chegar e dizer, olha, vote em mim como foi feito. Vote em mim porque eu apresentei dessa forma, o meu estilo de trabalho é esse, e também eu quero que tenho essas outras propostas, quero continuar esse trabalho dessa forma. Então, a gente fazia muito esse contato e a representatividade da minha família é gigantesca, porque por mais que eu tenha tido esse trabalho, é onde vem a gratidão, a terceira palavra, porque sem ela não seria. Eu disse, você imagina, eu tive meu filho dia 21 de maio, e eu conversando com minha família, inclusive com meu marido, Castor, eu disse, olha, a gente tá com um bebê de 1 mês aqui em casa. A gente realmente vale a pena sair para a política? Realmente vale a pena sair para a campanha? E a gente tinha muitas dúvidas. Mãinha sempre foi muito entusiasta, meu pai também, mas era um bastidor. Eu falei muito com minha avó, com o veneziano, com o Vitalzinho, para saber. Eu disse, olha, eu só saio se minha família estiver unida. E eu só saio se meu marido puder dizer assim, olha, amor, vai dar pra gente. No sentido de, não se preocupe, eu estou com um bisneto, você pode estar na rua, mas quando voltar, você vai ser a mãe do bisneto independente Então, o apoio familiar nesse momento foi fundamental. Foi fundamental. Se não fosse isso, de novo, eu não dependo da política. Então, política pra mim é o que eu fiz nas SEMAS. Eu ajudei pessoas. E é o melhor sentimento do mundo quando você ajuda alguém. O melhor sentimento. E sem pensar assim em política. Que é bom você ajudar por ajudar. Mas se não fosse minha família dando realmente essa base, se não fosse a minha família, por gratidão mesmo, subir e descer rua, eu ver minha avó, que está quase com 80 anos, ir nas amiguinhas, nas Nildettes, sabe, nas pessoas que ela conhece da Jovem Guarda de antigamente. Volte na minha neta. Exatamente, volte na minha neta. Olha o que ela fez. Se eu não visse o veneziano subindo e descendo rua, que aquele homem tem um pique que Jesus Cristo de Nazaré. Era eu cirurgiada, eu me lembro como hoje. Primeira caminhada foi no Centenário. Então, assim, se não fosse isso, minha irmã, não daria. Não daria, não seria conhecida. De fato, muita gente olhou pra mim e fez, veneziano tá pedindo, não vou dar uma chance. Mas não é só isso. Porque, de novo, em 2016 ele pediu também. Mas vou dar uma chance de ler o que essa menina fez. De conhecer, né? Quais são as propostas? Quais são as propostas? Nas SEMAS, o que é que ela fez, o que é que ela trabalhou, quais são as maiores prioridades dela. E isso, para mim, foi importante. Tanto que a gente ultrapassou 3.800 votos. Então, é muita gente. Esperava pela essa quantidade de votos? Minha irmã, vamos dizer assim, a gente trabalha para ter uma boa quantidade de votos. Só que vereador, numa escala de 100...
vamos botar, 100 é uma eleição mais difícil possível. Vereador 90, facilmente. Porque eu conhecia, no mínimo, mais 10 outros candidatos a vereador. Você, na sua família, tem você, eu voto em Pamela, mas minha mãe vota em fulaninho de tal, meu pai é mais ligado para outro, vota em X, enfim. Então, vereador, o voto de vereador é um voto bem difícil de conseguir. Quando você consegue, você realmente pode dizer, poxa, ele confiou em mim. Ele abraçou, porque voto, eu sempre digo para toda a nossa equipe, para não pensar outras coisas, eu disse, é muito fácil. Voto é você, Deus e a urna. Ninguém vai estar vendo quem você vota, ninguém vai estar fiscalizando, não se pode pegar um BO com Pamela, votou em tal pessoa, não pode. É literalmente isso. É literalmente secreto. Secreto. É secreto, é direto e é um voto que você dá pelo seu caráter. Então, assim, voto é muito você. É quem você confia, é quem você acredita. Os motivos por que você vota são seus. Então, quando você realmente recebe 3.852 votos, então, assim, nossa, 3.852 pessoas acham que você... acredita em você. Acho que você merece... dá uma continuidade. E é por isso que a gente tem sempre reuniões, assim, a gente fez não apenas na Câmara, a gente tem um gabinete 10 da Câmara, mas a gente também tem um escritório externo, justamente para atender essas pessoas. Porque eu digo, olha, às vezes, principalmente por causa da gravidez, eu não vou conseguir estar fiscalizando muito vários locais ou indo para reuniões mais tarde, até porque eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses agora, então às vezes eu não consigo ir tanto para lá. Mas esse escritório é justamente para isso, para atender as pessoas. E toda reunião eu digo, olha, agora é minha hora de ser recíproca com você. Você me deu essa confiança. O que é que a gente pode ajudar? E é isso que a gente está tentando sempre fazer, mostrando realmente que o vereador não é só para daqui a 3 anos aparecer. Não, vou só aparecer daqui a 3 anos. Tô de boaça, ganho o meu dinheiro, tenho a minha equipe, tenho as pessoas que me ajudaram, tenho os meus empregos, tenho minhas coisas, tarará, tarará. Não, pelo contrário, a gente desde o começo, a gente correu atrás justamente para mostrar isso, que agora é nossa vez, é a vez do povo me usar para realmente alcançar e cobrar, entendeu? Não sou uma pessoa muito de púlpito. Você vai ver, por exemplo, que colegas nossas são muito mais, porque eu tendo a receber uma demanda, ir no secretário e procurar resolver. Pamela, a sua formação, você acha que ela influencia no seu trabalho na Câmara? Você é advogada, foi estudante de jornalismo por um período de tempo. Você acha que influencia? Muito. Influencia porque, querendo ou não, acho que todas as pessoas deveriam, ao menos, ter uma noção da Constituição e dos seus direitos. Né? Você, por exemplo, quando compra alguma coisa, hoje já é lei, você tem que ter nas lojas o Código do Consumidor lá. E seria muito bom, por exemplo, que todas as pessoas tivessem pelo menos uma noção, por exemplo, do Código do Consumidor, da mesma forma que a Constituição. Ajuda bastante. Tanto que, se não fosse isso, hoje eu não estaria como presidente da CCJ, que, assim, por lógica, seria ótimo se fosse uma pessoa da área do direito, a presidente. Hoje eu estou como vereadora, mas sou advogada. Então, fica fácil para mim, de certa forma, utilizar o meu conhecimento jurídico em todos os pareceres. Tanto que, quando vem um parecer da nossa equipe e eu rebato, a gente fica num diálogo e num debate. Não, mas esse, por exemplo, esse não pode porque tem uma lei, certo? Mas será que essa lei exclui realmente qualquer tipo de competência do município para falar sobre esse assunto? Então, a gente fica muito nesse debate, para que a gente possa realmente não chegar para um colega e dizer, olha, teu projeto é muito bom, mas vai ser barrado por causa de uma inconstitucionalidade, ou vai ser barrado porque você criou uma despesa. A gente tentar ao máximo fazer com que o projeto realmente ande. Porque para o parlamentar ou para a equipe do parlamentar pensar um projeto, é porque demora-se tempo, foi discutido, pelo menos na minha cabeça, na nossa equipe assim, foi discutido, ou senão o parlamentar diz, olha, vamos procurar projetos da área
social. E a equipe vem com vários. E o parlamentar vai escolhendo qual realmente é mais parecido com ele. Então, assim, é muito chato, desconfortável chegar para um vereador, situação ou oposição, e dizer: olha, teu projeto não dá. Infelizmente. Porque já cria... Aí tem uns que, claro, não, Pamela, sem problema. Tem duplicidade. Tá bom, sem problema nenhum, a gente vai arquivar. Mas tem outros que não entendem. Que pensam, muitas vezes, acaba que a maioria de oposição pensa que eu estou fazendo birra só porque você é de oposição. Então, eu vou fazer birra para tu que é de oposição, porque, rapaz, se eu, quando fui suplente, fui exatamente de oposição, senti... E se o bem é pro povo, né? Exato, eu senti isso na suplência, nos meus projetos, eu senti um travamento, assim, eu disse, rapaz, eu quero para os outros o que eu queria para mim. Não, é óbvio que não. E muitos dos projetos, inclusive da oposição, são extremamente viáveis e são extremamente bons. Aí a pessoa ficar de picuinha por causa disso, de novo, não sei se é ingenuidade política da minha parte, porque eu estou começando agora, mas eu penso dessa forma. Então, a gente está tentando organizar o lado mais de comunicação, vamos dizer assim. Da gente é mais o nosso setor aqui de comunicação, que eu estou aqui com o Stephanie, estou aqui com Mirla, que a gente debate muito, eu entro muito no trabalho delas, inclusive, para ver exatamente assim, olha... O que é que a gente pode postar hoje que seja relevante ou que a gente fez? Hoje mesmo eu acredito que vai ser postado talvez um trecho aqui desse podcast. Stephanie já estava me comentando isso, para justamente a gente mostrar para a população o que a gente está fazendo. Porque não é dever, da mesma forma que a SEMAS, eu falava isso, eu digo da mesma forma no nosso gabinete. Não é dever da população saber o que a gente está fazendo. Não, a população não pode estar nem aí, como muitos estão nem aí. Mas é dever nosso mostrar o que a gente está fazendo. A gente teve, por exemplo, uma das nossas queridinhas, que eu faço sempre questão de divulgar, o Disque Ruanda. Estive segunda-feira na CDL. Eu fiz, Aliese, por favor, eu sei que alguns comerciantes têm uma reticência quanto a placas. Só que a gente não fez, a nossa lei é justamente diferente da, por exemplo, a placa contra a homofobia. A placa contra a homofobia tinha o tamanho, tinha que ser feita de tal forma, gerava custo, tinha que ser posta de uma tal maneira, enfim, é muito específico. A nossa lei não, é mais informativa. A nossa lei é simples. Você, como esse papel aqui, pega um papel de ofício. A gente tem, inclusive, o modelo em PDF, se quiser, entre em contato conosco, que nós mandamos o PDF, imprime e só coloca em um local que as pessoas possam ver. Vai ter o nome Disque Ruanda, o número do Ruanda, e o que é o Ruanda, que é exatamente o serviço da SEMAS, ligado à SEMAS, que faz com que aqueles jovens que a gente vê na rua, seja trabalhando, seja medicando, fazendo a medicância, eles sejam acolhidos. Vai uma equipe de busca ativa até esses jovens. Então fica muito mais fácil para eles, por exemplo, quando você vê um jovem assim no meio da rua, você dá uma ligada para aquele número porque você viu em algum lugar. Olha, tem um jovem em tal canto. Tem como vocês mandarem uma equipe? É muito mais fácil para eles irem lá, porque já sabem o local, já sabem quem é o jovem, e tentar contornar com a família, conversar com o jovem e tal, do que ao Léo eles irem procurando no centro todinho, por exemplo, uma criança assim. E a gente sabe que não é só no centro. Existem em diversos bairros também crianças que estão nessa situação. Então, é informativo, não tem nem multa. Eu disse, rapaz, não bota nem multa. Porque se botar multa vai ter confusão. Eu disse, não bota nem multa. É informativo mesmo. É você ajudar o próximo. Ajudar uma criança a sair de uma situação difícil de trabalho infantil para, por exemplo, ter um engajamento com o CRAS, com o serviço de convivência, ter um engajamento com a escola mais, ver a família. A família está precisando de quê? É de um apoio do governo federal através do Cadê Único, de um Bolsa Família, é do quê? Então, assim, a gente tem que trazer a população mais próxima. Por isso que tem que se divulgar cada vez mais. Você acha que as redes sociais faz com que a população se aproxime mais do seu trabalho? Sim. Eu adoro. Claro que tem alguns comentários que a pessoa olha e faz, meu Deus do céu. Não tem necessidade. Não tem necessidade. A assessoria responda, porque é melhor nem me envolver. Mas muitas vezes são comentários positivos. Depende muito, claro, do tipo de postagem que você faz. Mas, por exemplo, o do Disque Ruanda, quando a gente fez,
os comentários são positivos. Enfim, nós temos projetos, as ideias são inúmeras, minha irmã, as ideias são inúmeras, me perdoe até tomar seu tempo, mas realmente é como a experiência da SEMAS trouxe. Só para finalizar, que é algo que são 3 que são hoje nossas 3 prioridades maiores. No lado social, a contribuição social, por exemplo, você vê um Parque do Povo maravilhoso, é cedido muitas vezes pela prefeitura para eventos. Outro nosso projeto é por causa do VLT, e também se baseando muito em outras cidades que já têm o VLT há mais tempo, é deixar pelo menos um vagão do VLT sendo feminino. Pelo menos um. A gente botou uma porcentagem e a gente botou assim, pelo menos, realmente, na ementa tem pelo menos. Justamente para isso. Ai, Pamela, vai diminuir a quantidade de venda. Não. Eu disse, homem, vai aumentar. Porque se você tem um vagão exclusivo de mulher, com fiscalização, com guarda municipal, com pessoas olhando realmente para não ter abuso, para não ter nenhum tipo que, infelizmente, nos ônibus as mulheres sofrem. Oxi, que mulher vai querer pegar ônibus, rapaz? Vai tudinho para lá. Aí, é exatamente isso. Um dos nossos projetos de lei que a gente está lutando muito, inclusive #Sanciona Prefeito, é justamente esse. Que é uma lei, né, muito boa, porque quantas mulheres não sofrem assédio nos ônibus, no metrô aqui em Campina, que está chegando agora, mas eu falo por experiência em Recife. Sim. Quantas e quantas histórias a gente não escuta dentro dos vagões? Então eu acho que seria muito bom e seria um crescimento para Campina Grande. E por último, outro que realmente sanciona prefeito, que é o nosso sinal de ajuda, o 540, que é aquele sinal que se faz muito, inclusive a gente tem diversos vídeos, porque iniciou-se como uma jogada de marketing, mas, se eu não me engano, do Canadá, e depois se espalhou. Então, é muito mais fácil você fazer esse sinal aqui atrás do que estar com um batom vermelho, fazendo um X, ou alguma coisa na mão. Muito mais fácil. E assim, o que a gente quer é justamente divulgar isso, para que escolas, UBSs e toda a população, seja a vítima, seja alguém que possa solucionar e ajudar essa vítima, compreenda o que é esse sinal. Então, assim, são alguns dos nossos projetos que a gente está lutando bastante para que isso se torne realidade. Pamela, o papo tá muito bom, mas infelizmente tá chegando ao fim. E eu falo demais. E eu queria que você deixasse aqui, né, para quem escutar, as suas redes sociais, pra gente continuar acompanhando o seu trabalho. Inclusive, está sendo muito bem elogiado. Parabéns. Amém, Senhor. Quais são suas redes sociais? Olha, eu sou um milênio, né? Eu sou da geração dos milênios. Então, minha rede social, basicamente, eu conheço muito do Instagram. Então, no Instagram você vai me ver com força. É o Pamela Vital PB. No TikTok, o nosso setor de comunicação tenta pegar as nossas tiradas um pouco mais juvenis, um pouco mais voltadas para o TikTok, para o estilo do TikTok, que é a Pamela Vital PB. Temos o X, que eu só vejo briga, confusão a maioria do tempo, mas estamos lá também, Pamela Vital PB. Então, enfim, tudo é Pamela Vital PB, para me achar. E a gente tá sempre tentando divulgar, tentando buscar para que as pessoas conheçam mais nosso trabalho, para justamente chegar e não dizer daqui a 4 anos, dizer assim, ela não fez nada. Esse negócio, ela não fez nada, me dá um tirinete, minha irmã. Eu digo, rapaz, é porque você Veja não aqui viu. Nas minhas redes sociais. Tipo isso. Mas assim, a gente tá tentando divulgar, tá correndo atrás, para justamente fazer com que a população em Campina abrace as diversas causas que eu acho que são justas, que a gente pode trazer em prol da nossa cidade, pro nosso povo. Mas, Lili, me permite chamar de Lili, eu agradeço. Eu agradeço demais o convite. Estevão, obrigada mais uma vez aí na técnica. Espero que seja um sucesso lá no TCC, seja na universidade, seja no Spotify, enfim, aonde você colocar esse podcast, porque a gente precisa de mais mulheres na política. Isso é um fato inequívoco, mas em especial a gente precisa de pessoas que você se sinta representada. É muito fácil a gente só cobrar, não, mais mulheres, não. Mas elas te representam realmente. O que ela fala, você acredita, você abraça e você corre atrás mostrando, de fato, que é algo positivo para a sua comunidade. Então, assim, eu acredito muito nisso. Mas
Desejo tudo de melhor e a todos os ouvintes, ou telenautas é antigo, né? Mas enfim, a todos que estão tendo uma oportunidade, esse tempinho para me escutar, estou à disposição sempre de vocês. Que Deus abençoe sempre a todos. Amém, obrigada. E assim chegamos ao fim de mais um episódio Mulheres na Política. Muito obrigada pela escuta e acolhida. Até a próxima. Tchau!